Falar dos ministros, porque é um assunto para mais tarde, mas vou falar agora. Não sei se vocês acompanharam hoje, bombou muito, né, no X, antigo Twitter, a questão do artigo da The Economist. A The Economist é uma revista inglesa, tá, com viés globalista woke de esquerda. Vocês procurarem aí até o próprio editorial, a linha que eles abordam, é uma revista de esquerda. No dia 16 de abril, ou seja, também conhecido como 4 dias atrás, a The Economist fez um artigo e depois diversas postagens acerca do Supremo Tribunal Federal, ou seja, principalmente da atuação do ministro Alexandre de Moraes. O mundo já acordou sobre o que o Alexandre de Moraes tem feito. Os únicos que não acordaram ainda é o Senado Federal. E nessas afirmações, criticando a corte brasileira, dizendo que tinha poderes em demasia, que não se respeitava o devido processo legal, que a questão do Bolsonaro já tinham tido o julgamento antes do julgamento acontecer, que não seria um julgamento imparcial, ou seja, fazendo aquelas críticas veladas que a gente já faz aqui há um bom tempo. Eu, né? Porque a Patrícia tem medo de se manifestar, já que ela vive num Estado democrático de direito, onde respeita a livre expressão, né, amor? Só que não. Não posso falar deste assunto. Não pode falar desse assunto. Então, a The Economist, que é uma revista reconhecida internacionalmente, é uma leitura entre as maiores do mundo, fez esse artigo criticando aqui a questão do STF. Bom, o que o Supremo fez? O Supremo sentiu. Galvão, sentiu, Tino? Sentiu. Porque uma Suprema Corte, que é uma instituição, elas não são aquelas pessoas que estão lá, aquelas pessoas vão passar, mas a instituição respondeu na própria página, tá? O ministro Barroso assinou a resposta, o ministro Barroso, que é o presidente da corte, assinou uma carta no qual o André Marcília, que eu já tive a oportunidade de participar com ele de alguns debates, ele é um jurista e fez a resposta dessa defesa que foi feita pelo ministro Barroso. O Barroso, para vocês terem uma ideia, chegou a defender que a revista estava se alinhando à narrativa dos golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, eles estão extremamente militantes, né? Se você não concorda com o que eles falam, você automaticamente é um golpista que defende o golpe. Né? E essa semana nós tivemos outros absurdos, né? Nós tivemos a questão do Alexandre de Moraes ali, cancelando a extradição de um traficante por causa que a Espanha cumpriu a legislação e não extraditou o Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista, enfim. Né? Inclusive a embaixadora da Espanha até agora deu uma banana para o Alexandre de Moraes, porque ele disse que tinha 5 dias para responder, né? Ela deve ter dado risada quando ela leu. Mas, sobre a questão da The Economist, a Patrícia vai ler, a gente vai comentar 8 pontos da nota do STF, tá? Que são absurdamente, assim, indefensáveis. Então vai lá, mano, o primeiro. Quem escreveu foi o André Marcília, sigam ele no Instagram, é Marcília_André. A nota diz que foi preciso um STF independente para evitar ameaças à democracia, como os atos do dia 8 e a alegada tentativa de golpe. Errado. Aí ele dá o contraponto dele. Ao chamar os atos de ameaças à democracia, prejulga casos ainda sob análise da corte e mostra justamente sua falta de independência. Ou seja, quando eles fazem essa afirmação, eles já estão antecipando os julgamentos. As condenações. As condenações. Um juiz, gente, a gente talvez perca essa noção aqui no nosso país com o que a gente tem visto. Mas um juiz, ele não pode dar opinião sobre algo que ele vai julgar. Porque, por óbvio, ele já está sinalizando que tem um viés sem ouvir as defesas, sem ouvir as testemunhas, ou algo do gênero. Ou seja, essa resposta nessa carta só reforça o que a The Economist disse, que é um juizado puramente ideológico, que seus julgamentos são completamente parciais. Eles têm parcialidade, eles já começam sabendo o que vão fazer. Vai lá, vai próximo. A segunda, o Barroso diz não haver crise de confiança em relação ao STF. Aí ele errado. O Instituto Opinião mostra que cerca de 50% das pessoas não confiam no STF,
No Sul, o índice beira 60%. E quando a gente esmiuça esses dados, inclusive do Datafolha, que fez uma pesquisa também, nós temos uma confiança no STF em quem votou no Lula de 85% e quem votou no Bolsonaro não confia no STF 95%. O que isso mostra? Mostra que é um tribunal parcial. Não é um tribunal que julga casos. Ele é parcial, ele agrada uma parte da sociedade e desagrada a outra, de forma ideológica, não baseada no que diz a Constituição. Então, mais um caso aqui que mostra que é um tribunal parcial, que é justamente o que a The Economist disse. Próximo. Barroso diz que as decisões monocráticas são ratificadas pelo colegiado. Errado. Boa parte das decisões é tomada em inquéritos e a jurisprudência do STF veda aos poucos recursos existentes, como o HC, habeas corpus, em caso de decisões monocráticas de ministros do STF em inquérito. Bom, aqui a questão de decisões monocráticas que ele se defendeu beira o absurdo, né? Porque o que a gente tem visto ultimamente são basicamente decisões monocráticas, inclusive de suspensão de legislação. O ministro Lewandowski, por exemplo, que era ministro quando o Lula se reelegeu, deu uma decisão monocrática no sentido de derrubar a lei das estatais, por exemplo, que foi uma lei aprovada nas duas casas, né, com os representantes eleitos, e que permitiu, por exemplo, que voltassem a operar em estatais, né, antigos destruidores delas, né, como é o caso ali dos Correios, da própria Petrobras e por aí vai, do BNDES e por aí vai. E o resultado está aí, né? As estatais brasileiras hoje registram prejuízos incalculáveis. Então, as decisões monocráticas da Suprema Corte, que o Barroso diz que não existem, né, elas são em larga escala tidas como exemplos aí que realmente existem em grande quantidade. Vai lá. Ele diz que o Twitter foi suspenso por falta de representante legal, não por postagens. O que é mentira. Errado. Não explica que a falta de representante ocorreu porque o ministro Moraes ameaçou prendê-lo se não cumprisse ordens censórias de exclusão de conteúdo. Ou seja, na época, vocês devem lembrar que o X, quando foi suspenso, o ministro Alexandre de Moraes exigia que o X tivesse uma representação aqui no Brasil. É bom esclarecer que isso não está em legislação nenhuma. Sabia disso? Isso não está em legislação. O Supremo entendeu, mas o ministro Alexandre de Moraes é uma forma dele conseguir suspender o X. Então, ele entendeu de forma monocrática que mesmo não estando em legislação nenhuma, seria obrigado que uma empresa que opere no Brasil tenha representante. Ele entendeu da cabeça dele. Isso não está em legislação nenhuma. E aí, ele queria mandar prender esse representante porque o representante, o X, não estava cumprindo as decisões de censura que ele colocava. E aí, o que o Elon Musk fez? Demitiu, né? Aceitou a demissão do seu representante para que este não fosse preso e ele, assim, suspendeu o X no Brasil. Ou seja, mais uma mentira. Próximo. Essa aqui ele diz Essa que é a fantástica. Ele diz que nunca foi dito nós derrotamos o bolsonarismo. Tá. Quem disse isso foram os eleitores. Mentira, né? A gente tem aí... o ministro Barroso, ele tenta se desprender dessa frase faz tempo, né? Ele já deu entrevista, inclusive, dizendo que ele não disse isso, que ele disse que... Ele teria dito que nós derrotamos o extremismo. Mas existe um vídeo. Esse vídeo dito na universidade... Dia 12 de julho de 2023, em um evento da Uni, ele falou, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, fecha aspas. Então, nesse artigo da The Economist, The Economist diz que ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. E ele, na nota do Supremo Tribunal Federal, diz que ele nunca falou. Só que existe um vídeo dele falando. Então, não tem muito sentido ele dizer isso. Inclusive, o Constantino, ele acabou de publicar no Twitter dele também, mostrando, amor, olha que interessante, que quando tu faz essa pesquisa pelo Google fora do Brasil, tu não acha reportagens mostrando que ele falou isso. Ou seja, tu não consegue encontrar se tu não procurar no Brasil, tu procurar fora. Então essa rede de manter as mentiras
ela vai muito além, né? Tu não acha no Google. Sempre daí alguém que vai ler essa reportagem, ela vai procurar esse vídeo e não vai encontrar. Não vai encontrar. E aqui no Brasil, aí vocês devem ter visto hoje, um monte de gente postou o vídeo dele dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Ele falou isso no momento de nervosismo, porque ele estava sendo vaiado nesse evento da Uni. E aí ele falou isso. Então, vocês vejam que ele, a Suprema Corte, com o Alexandre de Moraes, enfim, eles derrotaram o bolsonarismo, coisa que em uma democracia não deveria existir. Eles deveriam ser neutros, porque eles são juízes. 7. 6. Diz que a regra de procedimento penal é julgamento nas turmas, não no plenário. Errado. Essa regra... Só um parênteses. O que eles fizeram agora? Eles querem julgar o Bolsonaro numa turma. Tem 2 turmas lá, eles querem jogar numa turma aonde tem apenas o Flávio Dino, o Zanin, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Barroso, se não me falha a memória. O único... Ah, não, tem o Fux. Um desses não tá. Acho que é o Zanin. Agora eu não sei de cabeça. Mas é uma turma que todo mundo tem alguma coisa contra o presidente Bolsonaro. E quando ele não leva para o pleno, ou seja, para os 11 ministros julgarem, é porque, por exemplo, o Nunes Marques e o André Mendonça, que estão na outra turma, fariam questionamento sobre as ilegalidades do processo. Então, vai lá, amor, lê só para as pessoas entenderem o contexto. Essa regra, advinda de regimento interno do STF, já mudou outras vezes. Não haveria nada de excepcional se ela fosse relativizada para o julgamento do golpe. Ou seja, golpe entre aspas. Entre aspas. Ou seja, eles fazem de forma proposital e direcionada para que não haja desgaste, né, nesse julgamento. Pode ir. Outra que ele fala que quase todos os ministros já foram ofendidos por Bolsonaro. E Ou por seja, isso não haveria como afastar do julgamento do golpe. Ele, nessa carta, diz que... O que acontece? Quando tu é impedido, por exemplo, tem algum caso contra um juiz, o juiz tem que se dizer impedido de te julgar. Porque, obviamente, ele não vai ser imparcial no julgamento. Então, o Bolsonaro entrou contra o ministro Alexandre de Moraes, o Dino... E eu acho que é o Zanin, né? E o Zanin. E aí ele explica ali, pode ir. Os pedidos de afastamento dizem respeito a um juiz ser vítima de uma suposta trama contra a sua vida, Moraes, e a outros terem se manifestado publicamente contra Bolsonaro, Dino, ou terem participado de processos judiciais contra ele, Dino e Zanin. São casos específicos e com afastamento previsto em lei. Inclusive, o ministro André Mendonça defendeu este afastamento, porque é algo baseado em lei. Então, quando o ministro fala pelo Supremo, vocês vejam como há um problema lá dentro. Ele está falando pela instituição, sendo que tem ministros que discordam da posição dele, porque se baseiam na legislação. Que a lei é feita para ser cumprida, pelos juízes cumprir, não para eles fazer uma lei. E por último... Ele diz que a narrativa da revista é a mesma dos que tentaram o golpe. É errado. Se uma nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento ainda em curso já foi feito sem sabermos. Estamos diante de um teatro. O STF precisa se explicar imediatamente. Ou seja... Além disso, não cabe a um tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial. Talvez ele não entenda o cargo que ocupa e, ao usar a nota para defender colegas e sua própria atuação, não respeita o dever de impessoalidade imposto pelo artigo 37 da Constituição Federal a todo agente público. Então, assim, o resumo da ópera ele tá usando a instituição, ele não rebateu de forma pessoal, ele rebateu um artigo de uma revista inglesa que fala o óbvio, né? E vocês veem que ele sentiu, né? O mundo hoje já percebeu que o Brasil vive sobre a ditadura do judiciário, então que a gente vem alertando já há muito tempo e vem fazendo essas pontuações. Outra coisa importante para tu falar é aquele negócio que eu te li lá, que eu te